E aí, galerinha, eu sou o professor Muralha, seu professor de física, e hoje eu trago para vocês um conteúdo bastante importante, que é o conteúdo de refração da luz, né? Nas aulas passadas a gente falou sobre reflexão, né? E um detalhe importante da gente lembrar é que na reflexão a gente não tinha mudança na característica da luz. Só para reforçar, quais eram as três características que a gente aprendeu da luz, hein? Vocês lembram? Velocidade, né? Comprimento de onda e frequência, né? Esses são as três principais características que a gente vai ter, né, na nossa luz ou em qualquer tipo de onda, né? Vamos ter sempre essas três características. E hoje nós vamos ver o fenômeno muito importante chamado de refração da luz. O que é, professor, essa refração da luz, né? Gente, a refração ela vai ocorrer quando a luz ela consegue ultrapassar a superfície, né, que separa geralmente dois meios. Um detalhe importante da gente lembrar é que essa superfície que separa os dois meios, né? O que são meios, professor? Meio é aquele local onde a luz está passando. Por exemplo, imagina agora, né? Agora você está assistindo minha aula e você está no meio ar, né? Agora a gente tem aqui o meio ar. Então, se a luz ela consegue passar ali, ela está passando no meio ar. Quando a gente entra dentro da piscina, né, a piscina ela é formada de água, ela tem água ali. E essa água ela constitui de outro meio, que é o meio água. Então vamos supor que a superfície que separa o ar da água, né, a luz consegue penetrar essa superfície. Ela consegue sair, por exemplo, do ar para a água ou até vice-versa, tá? Ela pode sair da água para o ar, não tem nenhum problema. Passou de um meio para o outro, a gente caracteriza esse fenômeno como sendo refração, tá certo? Diferente da nossa reflexão, onde a gente tinha a luz incidindo numa superfície e retornando para o mesmo meio, né? A gente não tinha mudança de meio na reflexão, diferentemente da refração, que a gente vai sim ter essa mudança aí de meio, tá certo? Então, o que a gente tem que ficar ligado é saber diferenciar sobre a reflexão e sobre a refração. Entender o que está acontecendo, né, nesses dois princípios. Reflexão não muda de meio. Refração, eu tenho alteração de um meio para outro, tá certo? Então, geralmente essa superfície que separa os dois meios nós chamaremos a partir de agora de dioptro plano, tá? Vocês vão ver aí algumas nomenclaturas dessa superfície em algumas questões, tá? Não é muito do que se preocupar, porque a nossa prova não requer tanto assim sobre o dioptro plano. Existem algumas coisinhas ou outras que depois a gente vai falando, mas o que eu preciso saber nesse momento é sobre a característica da minha refração. A refração, para acontecer, a luz ela tem que passar de um meio para outro, tá bom? E outra coisa importante da gente lembrar é que enquanto a reflexão não tinha mudança na característica da luz, na refração eu já começo a ter. Então eu vou ter uma mudança em duas características da luz, que é a sua velocidade. A velocidade da luz ela vai acabar alterando, né? Ao passar de um meio para o outro. Lembrar, gente, que a velocidade limite, né? A velocidade da luz limite é a maior velocidade já encontrada na nossa natureza, que é inclusive aquela velocidade que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou até mesmo 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz no
vácuo, né? O meio vácuo. Passou do meio vácuo, essa velocidade só tende a diminuir, tá certo? A gente vai observar que eu vou saber a questão dessa velocidade, vai depender de um fator aí que depende também do meio que a luz ela está inserida, em que ela está se propagando, certo? Professor, se eu mudo a minha velocidade, também existe uma característica que é alterada. Qual é a alteração que acontece também? No comprimento de onda da minha luz. Sabe por quê? Aí você diz, professor, e a frequência? Ela não muda, não? Gente, para que eu consiga mudar a frequência da luz, o que a gente vai observar? Não sei se vocês lembram, mas na nossa primeira aula de óptica, eu mostrei uma tabela chamada de espectro eletromagnético. Esse espectro eletromagnético, ele mostra a tabelazinha que mostra todas as frequências de cada onda eletromagnética que existe. Inclusive, a luz, ela está bem no meio, né, dessa faixa, desse espectro, né, bem no meio de todas as faixas de frequência. Então, cada cor de luz tem uma frequência específica. Se a gente consegue modificar a frequência da luz, eu estou modificando teoricamente também, né, e praticamente, obviamente, o tipo de luz. Então, eu sei lá, vamos supor que eu emito uma luz roxa, né, e altero essa frequência, essa luz de roxa pode passar a ser azul, verde. Então, não necessariamente eu vou ter mudança de frequência, porque a frequência só quem pode mudar é a fonte que está emitindo a luz. Então, para que eu consiga alterar a frequência da luz, eu só posso alterar se for a fonte. Se a fonte não altera, as únicas coisas que conseguem ser alteradas é a velocidade e o nosso comprimento de onda. São as únicas coisas que conseguem ser alteradas, tá certo? De acordo com a mudança aí de meio. Frequência não muda, só quem pode mudar a frequência é a fonte. E se eu mudo a frequência, eu acabo mudando de onda, né? Então não é legal a gente estar alterando aí a frequência. Só vou ter a alteração da velocidade e do comprimento de onda, mantendo aí a frequência constante, tá certo? Esse é um detalhe muito importante da gente ficar atento aí a essa informação, porque pode ser que na prova, pode ser que na questão que você estiver fazendo, ele vá falar a questão da mudança de frequência. Não tem mudança de frequência, só quem muda minha frequência é a fonte. Ok? Bom, gente, observe o comportamento do raio de luz. Olha só, olha que interessante. O que você consegue tirar dessas duas imagens que você está vendo aí, né? Na primeira imagem, você consegue observar que o raio de luz, né, que eu chamo de raio incidente, ele está entrando em um meio diferente, né? Por ele entrar nesse outro meio, ele sofre refração. Então a gente vai observar que eu tenho um raio incidente e tenho um raio refratado, né? Esse raio refratado aí, gente, olha só, esse raio refratado aí, que no caso é esse raiozinho aqui, eu não sei se você percebeu, mas ele sofreu aí, ó, um pequeno desvio. Olha só, o meu raio, ele sofreu um pequeno desvio na sua trajetória. Ó, ele era para vir reto aqui, ó, do jeito que ele estava aqui, como tem aqui, ó, direção original, tá vendo, ó? Só que na verdade ele teve um pequeno desvio, né? Legal, interessante, professor. Ele sofreu esse desvio aí, ó. Será que isso marca alguma coisa importante dentro da refração? Esse desvio? Será que sempre vai acontecer, né? Esse desvio aí na refração? Olha o segundo quadrado, olha a segunda imagem aí, o que você consegue observar? Ó, tá percebendo que o raio, ó, ele tá entrando, ó, tá entrando aqui. Só que nessa situação aqui ele não sofreu desvio,
Você observou isso? Tá? Vamos ficar com isso na nossa cabeça? Vamos ficar com isso na nossa cabeça, que lá na frente a gente vê o que é que pode ter acontecido, tanto nessa imagem, olha, quanto nessa outra imagem aqui, tá bom? Fica com essas duas imagens na cabeça, tá certo? Bom, dependendo do tipo de incidência do raio de luz, ele poderá sofrer um desvio ou não. Ah, professor, agora explicou o que aconteceu aqui. Olha só. O raio incidente, né, gente? Ó, o raio incidente, na hora que ele tem uma pequena angulação em relação à reta normal, né, ele vai sofrer um desvio. Você percebeu, ó, que houve um pequeno desvio ali no raio refratário? Já nessa imagem 2, não há um desvio, né? Não há uma angulação, né, em nenhum dos raios. Isso acontece porque ele está incidindo perpendicularmente à minha superfície, né? Então você já observa aí que existe essa diferença, né? Existe a diferença que o raio ele pode sofrer o desvio, como existe essa diferença que ele não pode sofrer um desvio. Então cuidado, gente. Cuidado na hora de fazer uma questão, porque muita questão tem pegadinha dizendo o seguinte: todo raio refratado ou toda refração é caracterizado pela mudança de trajetória, pelo desvio sofrido na sua trajetória. Isso é verdade? Não é. Não é todo raio, tá? Existe uma exceção, que é essa terceira imagem aí, no caso daquele outro slide, né, a segunda imagem, tá? Que se o raio incide perpendicularmente, ele vai passar para o outro meio sem sofrer nenhum desvio. Isso é uma exceção, então a gente não pode colocar na nossa cabeça que na refração sempre vai haver desvio. Eu acho que para quem está vendo esse conteúdo, né, de novo, ou está estudando aí novamente esse assunto, eu acho que agora ficou se deparando com uma realidade um pouco diferente do que acontece nos livros. Porque o livro, se você estuda pelo livro, ele pode até falar um pouquinho a respeito dessa incidência perpendicular aí, de não sofrer desvio. Mas, ó, passa por despercebido, tá? Passa por despercebido. Então, lembrem, gente, lembrem. Nem toda refração vai haver desvio na trajetória do raio. Só há desvio se o raio incidente incide obliquamente. O que é obliquamente? Com um desvio já. Teoricamente, com um pequeno desvio. Tá? Se ele incidir perpendicular, ele vai sair perpendicular, então ele não vai sofrer nenhum desvio. Tá certo? Agora, meu povo, cuidado com outra informação, tá certo? Ó, dizer que ele não sofreu desvio não quer dizer que ele não tenha mudado de velocidade ou de comprimento de onda, tá certo? Lembre que só há mudança de velocidade e comprimento de onda se o raio for refratado. No caso, todos esses exemplos aí são raios refratados, tá? Passou de um meio para o outro, refratou, tá? Agora, se ele incidir e refletir, aí o negócio já é diferente. A gente já vai observar uma reflexão e não uma refração. Então não vai ter mudança na característica dele, certo? Mas passou de um meio para o outro, pode ter certeza, independente de desvio ou não, mudou velocidade e possivelmente mudou o comprimento de onda. Tem questões que nem fala sobre o comprimento de onda, tá certo? Geralmente as questões focam mais na parte da mudança da velocidade, porque é o que realmente mais ocorre, tá? Mas sim, se eu mudei velocidade, eu também tenho a possibilidade de mudar o comprimento de onda. Fica atento a esses detalhes, certo?
Gente, ó, por que ao incidir obliquamente o raio refratado está mais para o lado direito do que o outro? Sempre sofre desvio, né? Essa é a pergunta aí importante. Sempre vai sofrer desvio? A gente já viu que não, né? Não, nem sempre vai sofrer desvio, né? Porém, olha o que ele diz aí, né? Porque ao incidir obliquamente o raio refratado está mais para o lado direito do que para o outro. Deixa eu voltar para você observar aí. Ó, perceba que tem dois raios aí. Um acontece dele estar um pouco mais para a esquerda e realmente o outro está um pouco mais à direita, né? Isso tem alguma explicação, gente? Será que tem? O que você consegue pensar nesse momento, hein? O que você consegue refletir sobre essas duas imagens, essas duas primeiras, né? Essas duas primeiras imagens. Será que existe alguma explicação para que isso ocorra? Né? Vamos segurar? Vamos segurar? Já já a gente responde isso aí. Olha, a gente tem uma coisa muito importante, né? Na passagem, na mudança de um meio para o outro, que é cada meio tem um índice de refração. Cada meio apresentará uma refração diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente imaginar como se cada meio, né, tem um material diferente, o ar, a água, o vidro, o acrílico, entre outras coisas, o óleo, né? Cada material desse, cada objeto, cada meio desse vai ter um valor referente à refração, né? Vai ter o que a gente chama de índice de refração, tá? Então, na verdade, a explicação daquela relação ali entre o desvio ser mais para a direita e o desvio ser mais para a esquerda, isso está relacionado com o índice de refração, certo? Então a explicação ela pode ser feita a partir do índice de refração, né? E o que é o índice de refração, gente? O índice de refração é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio que ele está se propagando. Isso quer dizer que cada meio tem um valor de velocidade específico. Ou seja, o ar tem uma velocidade, o líquido tem outra velocidade, a água, o acrílico, o vidro, tá? Todos os meios vão apresentar uma velocidade específica que a luz vai passar por ela, tá? E a gente relacionando essas duas velocidades, a gente chega no tal famoso índice de refração, que também pode ser chamado aí de refringência, certo? Então, cada meio vai ter um índice de refração diferente. Óbvio, né, gente, que tem meios que têm índices bem parecidos, bem semelhantes, com números bem próximos, mas no geral a gente vai ter sempre índices de valores diferentes, tá certo? Então, como é que a gente consegue calcular o índice de refração? Usando a seguinte fórmula: N igual a C sobre V. N, gente, é o índice de refração, né? Esse índice de refração, ele não tem unidade, tá? Ele é uma grandeza adimensional. Então, ele não vai ter uma unidade atrelado a ele. Ele vai ter um valor, mas não vai ter nenhuma unidade. Isso acontece por quê? Porque a gente está dividindo duas grandezas de mesma unidade. Geralmente, toda grandeza adimensional, ou seja, grandezas que não têm dimensões, ela vai ser adimensional, porque justamente eu tenho duas grandezas de mesma unidade. Aí realmente a gente vai ter uma anulação aí, né, dessas unidades, tá? Então, para me encontrar esse índice de refração, eu vou fazer
a velocidade da luz no vácuo, né, que é um valor fixo, a gente sabe, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ó, dividido pela velocidade da luz naquele meio em que a luz está passando. Então, no caso, vai ser a velocidade da luz do meio, né, dependendo desse valor, né, sempre vai ser também em metro por segundo, tá? Dividindo esses dois, encontramos o nosso índice, né, de refração, tá? Porém, gente, na hora que eu calculo esse índice de refração, eu tenho dois tipos de índice de refração. Esse índice aí é o índice absoluto, que é o quê? É o índice de cada meio específico. Cada meio específico vai ter esse índice absoluto, tá? O índice de refração absoluto, tá? Se eu relacionar dois meios diferentes, aí eu vou ter um índice de refração relativo, né? E no caso, o índice de refração relativo, ele vai ser o índice do meio A dividido pelo índice do meio B. No caso, o índice do meio de incidência sobre o índice do meio de refração. E na verdade, na hora que você juntar essas duas fórmulas, você vai ter aí a velocidade da luz se anulando, ficando apenas com VB, que é a velocidade do meio B, sobre a velocidade do meio A, certo? Então, na hora que eu fizer essa razão aqui entre eles, eu vou achar o meu índice de refração relativo. É o índice de um meio para o outro, certo? Geralmente isso vai ser calculado com o que a questão vai pedir. Geralmente a questão ela vai pedir, né? Calcule o índice de refração relativo. Ou o índice de refração relativo é tanto. Calcule a velocidade do meio x. Calcule a velocidade do meio y. Né? Depende do contexto, depende de como vai vir a nossa questão a respeito desse índice, né, de refração. Ele pode falar do absoluto ou ele pode falar do relativo, vai depender da situação. Tá bom? Então, cuidado só para não confundir, tá certo? O índice de refração relativo é a relação entre os dois meios e o índice de refração absoluto é o índice que cada meio vai ter, tá? Sem relação com nenhum outro meio, tá? Cada meio vai ter seu índice de refração e se eu juntar dois meios, eu vou ter um índice de refração relativo. Tudo bem, gente? Ok? Estão acompanhando? Perfeito! Olha só, cada meio vai ter um índice de refração absoluto, como eu falei para vocês, né? Então tem uma tabelazinha aí mostrando que o índice de refração da água é aproximadamente 1,33, né? O álcool etílico 1,36, a acetona 1,35. Perceba que os valores são até bem próximos, né? Mas mesmo assim, isso muda bastante coisa, tá? Querosene 1,44, o Nujol, né, que é o óleo laxante, 1,47, o bálsamo do Canadá 1,53, né? E tem também o mais importante, que é o índice de refração do ar. Gente, o índice de refração do ar, ele é muito importante. E muitas das vezes, por ele ser tão importante nesse conteúdo, as questões, elas não trazem o índice de refração do ar, tá? Vamos botar uma parcela aí de 30, 40% das questões não trazem essa informação. Porque se acha que para você entender refração, você tem que pelo menos saber o índice de refração do ar, tá? Ele é tão importante que ele vale apenas um, tá? Então, isso a gente tem que botar na nossa cabeça, que o índice de refração do meio ar é sempre aproximadamente, tá? Que é o mesmo do vácuo, certo, gente? O tanto o índice de refração no vácuo quanto o índice de refração no ar vai valer 1, certo? Então, só cuidado com essa informação para não depois confundir sua cabeça. O índice de refração no vácuo é igual ao do ar e vale aí sempre 1,
tá? Na questão ela vai estar especificando, tá? Valor quando não vir, bota 1, tá? Mas geralmente aí 99,9% das questões sempre considera como sendo 1, ok? Bom, obviamente, né, é hora de exercitar, né? Vamos lá. Primeira questãozinha para a gente ficar aí bem entendido da situação. As figuras representam um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Olha só. Então eu tenho a figura 1 e tenho a figura 2. Essas figuras ilustram os fenômenos ópticos respectivamente da. E aí, o que vocês acham, hein? O que vocês conseguem me falar? Qual é os fenômenos associados à figura 1 e à figura 2? Gente, essa questão aqui eu coloquei só para a gente, né, realmente encaixar esse assunto na nossa cabeça e, obviamente, né, as coisas um pouco mais complicadas elas vão vir depois, tá? Mas, ó, raio saiu da lanterna, a luz saiu da lanterna, bateu numa superfície, voltou para o mesmo meio. Isso é característica de quem? De uma reflexão. É isso, ó, de uma reflexão. Então, na figura 1, a gente tem uma reflexão. Na figura 2, gente, ó, você percebe que o raio sai da lanterna e atravessa o ar e vai para a água. Eita, professor. Olha, saiu do ar para a água. Isso caracteriza o que, gente? Isso caracteriza uma refração, uma mudança de meio. É isso, ó. Mudei de meio, tenho refração. Na figura 1, não há mudança de meio. A luz bate e retorna para o mesmo meio. Então, isso caracteriza uma reflexão. A alternativa correta, né? A gente teria aí, ó, letra B, não é isso? Reflexão e refração. Ok, gente? Como eu falei para vocês, é só para fixar na nossa cabeça o que é reflexão e o que é a refração. Bem? Bom, olha só, temos outra questãozinha aí. A luz atravessa um material feito de plástico com velocidade v igual a 1,5 vezes 10 a oitava metros por segundo. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, calcule o índice de refração do plástico. Gente, não tem mistério, né? A gente vai utilizar aquela fórmula do índice de refração, né? C sobre V, C velocidade da luz, V a velocidade da luz no meio em que está inserido, então C a velocidade da luz no vácuo, e V a velocidade da luz no meio, né? No vácuo ele tem 3 vezes 10 a oitava, e no meio ele tem 1,5 vezes 10 a oitava. O interessante aqui é que a gente pode cortar o 10 a oitava com 10 a oitava, porque é uma divisão de números iguais. Ó, eu posso cortar. E 3 dividido por 1,5 dá quanto? Ó, dá 2. Né? Dá 2. Então chegamos até o índice 2. Certo? Então a gente observa que o índice de refração absoluto, né, do plástico, perceba que ele falou do plástico, não foi relativo, ele quer saber o do plástico especificamente. Então, se ele quer saber o do plástico, é o índice absoluto, né? Usa a fórmula, índice de refração, chegamos até o valor de 2. Tudo bem, gente? Tá tudo claro para vocês isso? Beleza? Vamos continuar? Olha só, né? Mas aí, você lembra qual é a pergunta do início da aula? Será que você lembra? Não, hein? Imaginei que você tivesse esquecido, né? Oh, Jesus. Meus colegas vão reforçar. Vamos lá. Olha, por que ao incidir obliquamente o raio refratado está mais para o lado direito
do que o outro, né? Mais direito um e o outro está mais esquerdo, né? Sempre sofre desvio? Essa última resposta, sempre sofre desvio, a gente já viu que não, né? Se incide perpendicularmente, ele não vai sofrer desvio. Mas a explicação do outro conteúdo, né, da outra pergunta, é bem gigante, né? Por que um está mais para um lado e o outro está mais para o outro, né? Gente, isso acontece devido ao índice de refração, tá? Quando a gente observa, ó, eu tenho duas figuras aí, tá? Figura A, figura B, certo? Perceba que na figura a minha lanterna, ela está no meio A, incide, né? Ela emite uma fonte de luz. Essa fonte de luz, essa luz, ela vai passar do meio ar para o meio água, certo? Ó, perceba que houve aqui um desvio, né? Um desvio. Perceba que eu tenho aqui um ângulo em relação à normal, tá, gente? Lembre que a reta normal, ela sempre vai servir na óptica geométrica para a gente determinar os ângulos, tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de reflexão ou refração, tá? Então a reta normal ela está lá como referência. Então perceba que o ângulo de incidência, né, ele é muito maior do que o ângulo de refração, ó, esse ângulo aqui, o ângulo refratado, tá vendo? Aqui é θ1 e aqui é θ2. Então, como o índice do ar é menor do que o da água, eu não sei se vocês lembram, mas eu vou colocar aqui, ó, na parte do índice, ó. Quanto é que vale o índice de refração da água? 1,33. Quanto é que vale o índice de refração do ar? 1. Então, ao observar aqui, a gente percebe, né, ó, que a luz ela está indo do meio que é menos refringente, tem um índice de refração menor, para o meio que tem o índice de refração maior. E isso faz com que o nosso querido raio de luz ele realmente sofra um desvio mais voltado para a normal. Então, isso vai acontecer, o ângulo ele acaba diminuindo, ó. Então, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Isso acontece porque eu estou saindo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, o desvio, certo? Ele é, em relação à normal, menor, tá? O desvio ele é menor, certo? Agora, olhe a figura B. Olhe a figura B. Na B, a lanterna está agora, ó, no meio da água, né? O meio água. Ou seja, o meio água, que é o mais refringente, é onde está saindo a luz, ó. Aí, o que acontece? Quando a luz bate na superfície, passa para o ar ele é menos refringente, ele tem um menor índice de refração. Então, a luz ela vai sofrer um desvio maior. O ângulo de refração, ó, ele é maior. Ó, perceba que essa figura 2 aqui é o oposto da figura 1. Né? Óbvio que eu estou usando a mesma fonte, estou usando o mesmo meio, né? Então acaba que ficou um oposto ao outro. Mas o que eu tenho que colocar na nossa cabeça, o que eu tenho que colocar na minha cabeça, é que quando eu passo de um meio mais, eu estou no meio mais refringente para o meio menos refringente, meu raio vai sofrer um maior desvio. Ou seja, eu vou ter um ângulo maior de refração, tá? Então, isso vai acontecer da velocidade da minha luz aumentar. Gente, esse detalhe é muito importante.
constante, né? A velocidade de propagação da luz naquele meio é inversamente proporcional ao índice de refração. Então, se eu saio do meio mais para o meio menos, eu estou diminuindo o índice de refração, porém eu estou aumentando a minha velocidade. E aumentando a velocidade, o meu ângulo, a minha trajetória, né, o meu desvio vai ser maior. Certo? Ó, perceba aqui que está maior. Ó. Agora, se eu saio do meio menos refringente para o meio mais refringente, né, eu tenho maior índice de refração, eu tenho menor velocidade, eu tenho menor ângulo, eu tenho menor desvio. Olha só que informação importante. Não deixem essa relaçãozinha aí. Pausa o vídeo, assiste mais de uma vez se for preciso. Anota no teu caderno o que eu estou falando, porque essa é a parte que cai na pegadinha da prova, tá? Cai na pegadinha da prova, tá? Então, sair do meio menos, indo para o meio mais, ó, a velocidade diminui, o ângulo diminui e o desvio também é menor em relação à normal. Desvio em relação à normal, certo? Eu estou relacionando a normal, tá? E se eu saio do meio mais refringente para o meio menos refringente, o meu ângulo aumenta, o meu desvio aumenta e a minha velocidade também aumenta. Tá certo? Gente, observe que o nosso raio de luz, ele tanto refratou quanto ele refletiu. Isso é normal, professor? É, gente, isso é normal, tá? Até porque, para a gente conseguir enxergar uma refração, parte desse raio ele tem que refletir e vir para o nosso olho. O meu olho ele só consegue captar reflexões. Então, para que eu consiga ver, por mais que houve uma refração, tem que haver uma reflexão. Vou colocar em quantidade aqui, que talvez vocês entendam melhor. Vamos supor que de 100% da luz que incidiu na superfície, 80% refratou, foi uma quantidade maior, e 20% refletiu. Isso que refletiu me permitiu ver a refração. Então, sempre que houver uma refração, também há uma reflexão, tá? Mas nem sempre que houver reflexão, nem sempre não vai ter refração, tá? Se houver reflexão, tá? Nem sempre que houver reflexão não é refração. Agora, sempre que tiver refração, vai ter reflexão e eu vou conseguir aquela refração graças a essa reflexão. Tudo bem, gente? Ok? Bom, ó, tem a tabelinha aí mostrando tudo que eu falei para vocês. O raio incide, né? Incide do meio menos para o meio mais, até porque ele diz aqui, ó, NB maior do que NA, ou seja, o índice de refração do meio B é maior do que o A. Então, ele está saindo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, eu tenho uma aproximação do ângulo com a normal. Ó, o ângulo é menor, certo? Ó. Se eu saio do meio mais agora para o meio menos, ó, perceba que aqui já não foi igual àquela outra figura. Aqui eu mudei apenas o índice de refração do meio, né? Do meio mais para o meio menos, ó, pode ver que ele diz que NA, o índice de refração de A, é maior do que o de B, tá? Então, eu vou me afastar da normal. Então, o ângulo é maior, tá? O ângulo é maior. Certo, gente? Tudo bem? Tá dando para entender, né, gente? Ó, observação. A luz Vamos ler essa primeira figura aqui, ó. A luz ao passar de um meio menos refringente para um meio mais, aproxima-se da normal. Como eu falei para vocês, observação da figura 2. A luz ao passar de um meio mais refringente para um meio menos, ele se afasta da normal. Tudo bem?
ok? Ó, com essa relação entre os ângulos de incidência e refração, chegamos até as duas leis que regem o fenômeno da refração. Então, da mesma forma que a gente tinha duas leis para reflexão, a gente vai ter aqui duas leis para a refração, tá? Será que você conhece essas duas leis? A primeira lei, gente, é semelhante à primeira lei da reflexão, tá? Fica aí na tua cabeça se perguntando o que é. E quando não sofrer desvio? Ah, olha só. Quando não sofrer desvio, por que acontece de não sofrer um desvio, né? Geralmente, pode ser duas formas para não sofrer desvio. A primeira forma é quando os índices de refração são iguais. Então, se eu incidir no meu próprio meio, eu não vou ter desvio, certo? Porque eu estou incidindo no mesmo índice de refração, tá? Pode ser que seja até meios diferentes, mas se tiver o mesmo valor de índice de refração, eu não vou ter aí desvio. E a segunda característica para não sofrer desvio é quando o raio incide perpendicularmente à superfície. O que quer dizer perpendicularmente? Que ele está na mesma linha da normal. Ó. Ele está na mesma linha da normal. Então, isso acaba fazendo com que ele não sofra nenhum desvio por ele estar na própria normal. Se o desvio é relacionado à normal, se eu estou na normal, eu não tenho desvio. Tá? Então, são essas duas características que fazem com que o raio ele não sofra desvio. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, está acontecendo uma refração aí, tá? Está acontecendo uma refração porque ele está mudando de meio, ok? Bom, vamos para as duas leis da refração. A primeira lei da refração, né? Como eu falei para vocês, ela é praticamente semelhante à nossa querida primeira lei lá da reflexão. Diz o seguinte para a gente, ó. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal de referência, né, no ponto de incidência estão contidos no mesmo. Olha só, não há mudança de plano para o raio incidente, raio refratado e a reta normal. Vão ser sempre no mesmo plano. A gente pode até dizer que eles são coplanares, tá? Se aparecer essa palavrinha lá na questão, coplanares significa mesmo plano, tá? E a segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes, né? É aquela que calcula o desvio sofrido pela luz. Olha só que interessante. A segunda lei ela nos ajuda a compreender e a calcular esse desvio que acontece com a nossa luz, tá? Isso é bastante importante aí para a gente conseguir chegar ao resultado, né, que a questão ela vai pedir para a gente, tá? Então, olha só a primeira lei da refração, né? Perceba que se eu passar um plano, eu vou ver que todo mundo estará no mesmo plano. O raio incidente, o raio refratado e o normal no ponto de incidência estão contidos no mesmo plano, né? Ou seja, são coplanares, né? Em outros termos, o plano de incidência e o plano de luz refratada coincidem, né? Eles estão aí no mesmo plano, pode observar aí de acordo com a nossa figura, tá? A primeira lei da refração, bem simples, bem tranquilo. Já a segunda lei, gente, ela diz o seguinte, ó, a gente vai ter uma relação bastante importante aí, que é a relação dos ângulos da minha refração, tá? Dos ângulos da minha situação aí. Então, a lei de Snell-Descartes é aquela que calcula o valor do desvio sofrido pela refração da luz, né? E diz o quê? Os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais às velocidades da onda
nos respectivos meios. Olha só que segunda lei importantíssima aí que a gente, tá? Bom, essa é o enunciado da segunda lei da refração, né? O índice de refração relativo é igual a N2 sobre N1, ou seja, o índice 2 sobre o índice igual, né, ao seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração. Bom, são como a questão, como o enunciado falou, são diretamente proporcionais às velocidades. Então, a velocidade 1 é igual à velocidade do meio 2. Tá? A velocidade do meio 1 é igual à velocidade do meio 2. Ajeitando essa segunda lei da refração, a gente chega a essa mais comum para todo mundo, né? Todo mundo aqui já estudou refração. Lembra da segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes, que é o índice do meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Bom, essa fórmula aqui é a mais comum, tá, gente? Mas lembre, ela veio do enunciado da segunda lei, tá? Ó, que é a refração relativa, né? O índice de refração relativo é o que nos dá a lei de Snell, certo? A lei de Snell, tem que ter cuidado aí, tá? Então, para a gente finalizar, né? É hora de exercitar. Bom, um raio luminoso forma ângulos iguais a 30 graus e 45 graus com a superfície que separa o vácuo e o meio X, como mostra a figura. Olha só, gente. A gente tem o raio incidente, né, passando do vácuo para o meio X, então há uma refração aí. E existem ângulos, né? Ângulos. Interessante. É muito importante a gente se atentar a esses detalhes, tá? Porque geralmente, quando vem dando ângulo, a questão quer que a gente use a segunda lei da refração, a lei de Snell, tá? Então, a questão diz, determine o índice de refração do meio X e a velocidade da luz nesse meio. Ah, então ele quer saber duas informações. Ele quer saber quem é o índice de refração do meio X e qual é a velocidade da luz naquele meio. Vamos lá. Bom, para usar isso, vamos usar a lei de Snell, né? N1 sobre o seno do ângulo I, caso de incidência, igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Né? Lembrando que se ele está no vácuo, o índice é 1. Né? E, gente, ó, sabe um detalhe importante? Eu vou botar a canetinha aqui, para me fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Você vai dizer, professor, vamos usar esse ângulo aqui, é? Eu vou dizer, não, não vamos usar esse ângulo aqui. Sabe por que a gente não vai usar esse ângulo aqui? Porque simplesmente esse não é o ângulo de incidência, tá, gente? Esse não é o ângulo de incidência. Esse ângulo aqui é o ângulo que o raio fez com a superfície. Ó, essa linha azul aqui é a superfície, ó. É a superfície, tá, ó. Superfície, tá, ó. Então, na verdade, gente, a minha reta normal, ela tá aqui, ó. Ó. Diz que tá reta, tá, gente? Ó. A reta normal tá aqui, ó. Aqui que é a normal, certo? Ó, aqui que é a normal. Então, na verdade, o meu ângulo, ele tá aqui, ó. O ângulo de incidência tá aqui, ó. Ângulo de incidência. I, tá? Aí eu tenho que ter cuidado nesse exato momento, que é o quê? Se aqui é 30, quanto é que vale esse ângulo de incidência? 60, né, gente? Ó, 60 graus. Olha a matemática aplicada aqui, ó. Ó, porque eu lembro que se eu estou perpendicularmente, eu tenho 90 graus. Então, se aqui já tem 30, aqui falta 60. Então, o ângulo de incidência é 60. Por isso que aqui é seno de 60, ó. Não seno de 30.
Porque, na verdade, esse ângulo que ele deu aqui não é o ângulo de incidência. É o ângulo que o raio fez com a superfície. E o ângulo de incidência é o ângulo do raio até a normal. Que nem o ângulo de refração, que é o ângulo do raio com a normal. Tá aqui ele, ó. Ó o ângulo de refração aqui, ó. Ângulo de refração, ó. Né? A mesma coisa que eu fiz nesse outro, eu vou fazer aqui. Esse aqui é 45, o ângulo de refração também é 45, né? Ó. Então, vou usar o seno de 45, né? Ó. Então, N2, que é o que eu quero achar, que é o índice do meio, vezes o seno de 45. Pronto. Agora que eu já descobri os ângulos, tá? Para não cair na pegadinha de novo, né? Quanto é o seno de 60 graus, gente? Raiz de 3 sobre 2, né? E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar aqui na minha fórmula, vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre 2 igual a N2, raiz de 2 sobre 2. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2, ó, por causa da igualdade, né? Pegar essa raiz de 2 e passar para cá, ó, dividindo, né? Vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes 1 da raiz de 3 sobre raiz de 2, né? Fazendo o cálculo aqui dessas raízes, vai ficar 1,25. Então, o índice de refração do meio x, né? O N do meio x é 1, tá? E para mim saber a velocidade, professor, é só jogar lá na fórmula do índice de refração, né, gente? N2 é igual a C sobre V2. Né? C é a velocidade da luz no vácuo, que a gente tem, ó. E V2 é a velocidade da luz no meio, né? Então, o índice de refração a gente acabou de achar, 1,21, igual a 3 vezes 10 à oitava dividido por V2. Né? Aí eu faço essa troca, ó, o V2 vem para cá, 1,21 para cá, aí vai ficar V2 igual a 3 vezes 10 à oitava dividido por 1,21. Vai dar o valor aí, ó, de 2,48 vezes 10 à oitava metros por segundo. Como eu falei para vocês, a velocidade sempre vai ser menor do que a velocidade da luz no vácuo, né? Por causa do índice de refração, que não existe índice menor do que 1, sempre maior. Então, quanto maior o índice, menor a velocidade, tá? Então, o índice aí sofreu uma diminuição para 2,48. Gente, tudo bem? Deu para entender nossa aula de hoje? Deu? Show de bola! É isso aí, gente. Bom, ficamos por aqui, né? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, né? Um cheiro para todo mundo, tá? E vamos lá, vamos continuar aí nosso processo aí de aprendizagem, que nossa prova tá chegando, né? Valeu, gente, até a próxima aí. Tchau, tchau.